Edgar Patterson e a gente está aqui no 27º Congresso Brasileiro de Neurologia e agora conversando com a doutora Roberta Saba, que é neurologista especialista em transtornos do movimento da Unifesp e do Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo. Obrigada, doutora, pela oportunidade de conversar um pouquinho com a senhora. E a gente tem uma dúvida que é muito frequente entre os pacientes em relação a alguns sintomas, ou efeitos colaterais que a gente não sabe, mas alterações de sono, câimbras, fadiga, dores, alterações problemas de pele em geral, oleosidade. Isso faz parte do quadro da doença, assim, como sintomas, ou são efeitos colaterais da medicação que os pacientes utilizam? Bom dia, Dani, é um prazer falar com vocês. Na verdade, todos esses fatores, esses aspectos todos a respeito da doença de Parkinson que você me perguntou, pode acontecer tanto pela própria doença, mas também com o efeito colateral de alguns medicamentos. Então, começando pelo sono. Um dos sintomas não motores mais comuns da doença de Parkinson é o distúrbio comportamental do sono REM, que é um distúrbio do sono. O que é isso? Muitas vezes o cônjuge reclama que o paciente que tem Parkinson fala muito durante o sono, se debate, muitas vezes puxa o cabelo um do outro. Então, isso é uma alteração do comportamento durante o sono. Isso é muito comum nos pacientes com doença de Parkinson. Mas quadros de insônia ou sonolência excessiva durante o dia podem também acontecer. Então, alguns medicamentos, como por exemplo os agonistas dopaminérgicos, eles podem sim aumentar a sonolência até durante o dia. Então, a gente tem que prestar muita atenção, porque isso passa a ser um efeito colateral. Então, pode ser a junção de duas coisas, tanto sintomas relacionados à doença de Parkinson, quanto a efeito colateral do medicamento. Então, isso pode acontecer. Uma outra coisa relacionada ao sono é a fragmentação do sono durante a noite. Então, muitas vezes, e aí está mais relacionado à doença, porque todos nós temos micro despertares durante a madrugada. Mas o paciente com Parkinson pode se apresentar mais rígido durante a madrugada, e aí ele acorda, não consegue se ajeitar, não consegue se mexer e acaba despertando. Então, fica um sono mais fragmentado. Fadigabilidade, quadros de cãibra, dor também relacionados à doença de Parkinson. Isso é um sintoma comum, pode muitas vezes acontecer, principalmente a fadigabilidade no início do quadro, e muitas vezes a terapia dopaminérgica pode auxiliar no tratamento, melhorando essa sensação de cansaço durante o dia. Muitas vezes os pacientes referem que começam a ter dor quando está acabando o efeito da medicação. Também isso pode auxiliar com um tratamento, esquema terapêutico adequado para a gente tentar ao máximo minimizar esses sintomas. Quanto aos sintomas de alteração de pele, um sintoma muito comum é o que a gente chama popularmente de seborreia. Existe uma maior oleosidade na pele, principalmente no rosto. Alguns medicamentos podem aumentar isso, mas um fator importante é que muitas vezes, e isso nós percebemos que tem acontecido muito menos, o paciente ele acaba lavando menos o rosto, até pelo quadro de rigidez, muitas vezes dificuldade motor. Existe um aumento pela dificuldade motor, um aumento então dessa oleosidade. Mas é interessante você ter me perguntado isso, porque a tendência atualmente é isso, ficar um pouco mais leve. Eu não percebo tantos pacientes com esse quadro como nós percebíamos antigamente. Então, assim, a melhor coisa é o paciente, quando observar esse tipo de sintomas, relatar ao médico e tentar adequar o tratamento para tentar minimizar os prejuízos, né, os problemas decorrentes desses sintomas ou efeitos colaterais das medicações. Sem dúvida alguma. Por isso que eu acho que é muito importante o paciente com Parkinson acompanhar com um especialista. Porque esses sintomas que você me perguntou são sintomas extremamente importantes para uma consulta. Hoje em dia, nós que somos especialistas, nós falamos que a doença de Parkinson ela não é uma consulta neurológica, ela é uma consulta clínica. Eu tenho que perguntar a respeito da qualidade de vida do meu paciente, eu tenho que perguntar a respeito desde a hora que ele acorda, como é que ele fica, até a hora que ele dorme, como é que ele passa a madrugada, ele está dormindo bem, ele não está dormindo bem, até o hábito intestinal do meu paciente. Então, todos esses sintomas não motores, se ele está triste, se ele não está triste, se ele está conseguindo fazer as coisas que habitualmente ele faz, essa qualidade de vida do paciente é o principal objetivo do tratamento.
tratamento que deve ser individualizado, então cada paciente vai ter a sua receitinha de bolo, cada um vai fazer o seu bolo, o seu tratamento vai ser completamente diferente de um outro paciente. Então isso é muito importante justamente porque você é um indivíduo único, não existe outro igual. Você tem que, a gente tem que tratar com o médico da sua confiança, porque você vai relatar coisas do seu dia a dia. Sim. E isso é muito importante, né? Para que o tratamento seja adequado, né? E priorizando mesmo a qualidade de vida do paciente. Sem dúvida muito. Eu acho que é muito importante procurar um médico que você confie, que conheça você, que você possa realmente trocar ideias. Muitas vezes eu acho que o tratamento do paciente com doença de Parkinson é um tratamento que tem dois lados, é o lado do paciente e o lado do médico, e tem que existir um acordo entre os dois. Isso é muito importante. O médico ele não trata só a doença, né? Ele tem que enxergar em primeiro lugar o paciente. Exatamente. Né? Ali está a Daniele que tem Parkinson, né? Exatamente. E ver quais são os seus anseios. Exato. O que a gente consegue fazer? Não adianta falar, esse remédio é ótimo, só que você tem que tomar 10 vezes por dia. Você vai falar, não vou conseguir. Então a gente vai ter que arranjar um outro medicamento que você consiga utilizar. Então isso é muito importante. Daí a individualização de cada um. Obrigada, doutora. Foi um prazer. Muito bom conversar um pouquinho com a senhora. E a gente aproveita para agradecer também ao Laboratório CB pela disponibilização do espaço para a gravação de som.